Ana acordou sobressaltada com o som de um e-mail chegando ao seu telefone. Era meia-noite em Lisboa e o escritório da empresa de engenharia onde trabalhava ficava a apenas alguns quarteirões dali, no bairro do Chiado. O assunto da mensagem era parabéns pela inovação, mas ao abrir, seu coração parou. O projeto que ela havia desenvolvido sozinha, um sistema de energia renovável para edifícios históricos, estava sendo apresentado como obra de equipe com o nome de seu chefe, Miguel, em destaque. Ela pescou várias vezes, relendo as linhas. Como isso era possível? Havia passado meses trabalhando em segredo, ajustando algoritmos e testando protótipos em noites insones, tudo para provar seu valor em um ambiente dominado por homens heterossexuais. Agora, o e-mail anunciava uma premiação internacional e seu nome nem ao menos aparecia nos créditos. Uma fúria surda subiu por sua garganta, misturada a um pânico gelado. O que fazer? Denunciar significaria expor não só o roubo, mas também arriscar sua posição já precária como a única mulher abertamente lésbica na firma. No dia seguinte, Ana chegou ao escritório com os olhos inchados de uma noite mal dormida. O prédio moderno contrastava com as fachadas antigas ao redor, simbolizando o progresso que ela tanto defendia. Miguel a chamou para uma reunião rápida. Ana, ótimo trabalho no apoio ao projeto, disse ele com um sorriso falso, batendo em seu ombro como se fosse um gesto paternal. Ela engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. Apoio? Era dela a ideia central, os cálculos que tornavam o sistema viável. Mas ali, diante dele e dos colegas, ela se calou. Porquê? Porque sabia que, em Portugal, onde as leis contra a discriminação existiam no papel, mas o machismo e a homofobia ainda sussurravam nos corredores, uma briga aberta poderia custar tudo. Em casa, Maria esperava com um jantar simples, pastéis de nata quentes e uma garrafa de vinho do Douro. Maria, professora de literatura em uma escola secundária, era o oposto de Ana em muitos aspectos, mais poética, menos racional, mas sua presença era o ancoradouro em meio à tempestade. Elas se conheceram 2 anos antes, em uma manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, onde os arco-íris contrastavam com as bandeiras conservadoras de alguns grupos. O que houve, amor? Perguntou Maria, notando o silêncio de Ana. Esta desabafou tudo, as lágrimas finalmente caindo. Maria abraçou, mas internamente, uma dúvida surgiu. Ana sempre priorizava o trabalho sobre tudo, inclusive sobre elas. Será que essa injustiça a faria reagir ou ela se curvaria novamente? Os dias seguintes foram um turbilhão. Ana investigou discretamente os arquivos da empresa. Descobriu e-mails entre Miguel e o vice-presidente, trocando elogios pelo seu projeto, ignorando suas contribuições. Uma colega, Sofia, que era próxima de Ana, confidenciou: "Eu vi quando ele copiou seus arquivos. Mas o que posso fazer? Tenho família para sustentar." Sofia era heterossexual, casada e representava o dilema de muitas mulheres no ambiente corporativo português: lealdade versus sobrevivência. Ana sentiu uma pontada de traição, mas compreendia. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios do catolicismo conservador, especialmente em famílias tradicionais. A família de Ana era um exemplo vivo disso. Seus pais, em Porto, onde ela crescera, nunca aceitaram plenamente sua orientação. "É uma fase", dizia a mãe, rezando novenas em segredo. O pai, engenheiro aposentado, orgulhava-se de sua carreira, mas via a homossexualidade como uma fraqueza. Ana os visitava raramente, temendo julgamentos. Agora, com o roubo do projeto, ela se perguntava: se contasse a eles, usariam isso como desculpa para culpar sua escolha de vida? A pressão interna crescia, um conflito entre justiça e autopreservação. Maria, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Como professora, lidava com alunos adolescentes cheios de preconceitos e quando que ouviam em casa. Uma vez, um aluno questionou sobre essas coisas de gays e ela respondeu com calma, defendendo a diversidade. Mas em casa, com Ana, via como o mundo corporativo era ainda mais cruel. "Você precisa lutar, Ana. Não pelo dinheiro, mas pela sua dignidade", insistia Maria. Ana hesitava.
Lutar significaria expor-se mais, talvez perder o emprego em um mercado onde engenheiras lésbicas não eram bem-vindas. Uma noite, enquanto caminhavam pelo bairro alto, com as luzes dos fados e quando, Ana confessou: "Tenho medo de que isso destrua tudo o que construí." Maria parou, virando-se para ela. "E se não lutar, o que resta de você?" A pergunta pairou no ar úmido de Lisboa. Ana sentiu um aperto no peito. Era o início de uma rachadura em sua armadura. No trabalho, as coisas escalaram. Miguel anunciou uma promoção para si mesmo, baseada no sucesso do projeto. Ana, em uma reunião, finalmente levantou a voz: "Espere, esse sistema foi ideia minha." Os olhares se voltaram, um silêncio pesado. Miguel riu, disfarçando: "Claro, Ana contribuiu, mas foi um esforço coletivo." Ela saiu dali tremendo, mas algo mudara. Pela primeira vez, confrontara o sistema. Mas o preço? Rumores começaram a circular: ela está instável, talvez por causa da vida pessoal. A homofobia velada surgia, misturada ao sexismo. Maria, ao saber, orgulhou-se, mas preocupou-se. Sua própria família, mais liberal, em Coimbra, aceitava sua relação, mas advertia: "Cuidado, Portugal ainda não é tão aberto quanto parece." Maria via em Ana uma guerreira, mas temia que a batalha a isolasse. "Vamos juntas nisso", disse ela, selando com um beijo suave. Ana assentiu, mas internamente, duvidava: valia a pena o risco? Os dias viraram semanas, e a tensão no escritório se tornava palpável. Ana começou a coletar evidências, capturas de tela de seus arquivos originais, datas de criação que provavam sua autoria. Mas cada passo era um risco. Um colega, João, aproximou-se dela no café. "Cuidado, Ana. Miguel tem conexões. Se você for adiante, pode acabar desempregada." João era gay, mas closeted, vivendo uma dupla vida para manter o emprego. Sua confissão revelou a Ana quão profunda era a hipocrisia no ambiente corporativo português. "Por que não lutamos juntos?" perguntou ela. Ele baixou os olhos: "Não posso. Minha família depende de mim." Essa conversa abalou Ana. Ela via nele um espelho de seu próprio medo passado. Em casa, compartilhou com Maria, que ouvia atentamente. Maria, com sua formação em literatura, comparava a situação a romances clássicos. É como em A Letra Escarlate, mas em vez de adultério, é a identidade que marca. Ana riu amargamente. "Só que aqui não há puritanos, só hipócritas modernos." Mas a analogia fez refletir sobre as marcas invisíveis que carregava. Uma visita inesperada agravou tudo. Os pais de Ana ligaram, anunciando que viriam a Lisboa para um fim de semana. "Queremos ver como você está, filha", disse a mãe, com voz carregada de preocupação fingida. Ana sabia que era uma inspeção. Eles nunca mencionavam Maria, tratando-a como amiga de quarto. Maria sugeriu: "Convides para jantar conosco." "Enfrente isso." Ana relutou, mas concordou. O jantar no apartamento modesto em Alfama foi tenso. O pai elogiou o progresso de Ana na carreira, ignorando o roubo que ela mencionou vagamente. A mãe perguntou sobre namorados e Ana, corajosa, respondeu: "Mãe, eu e Maria somos um casal." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O pai se levantou: "Isso é contra o que te ensinamos. Deus não aprova." Maria tentou intervir, mas a mãe chorou: "Você nos envergonha." A discussão escalou para gritos. Ana defendeu sua identidade, citando leis portuguesas que protegiam direitos LGBT. Mas os pais, enraizados na tradição católica do Norte, viam isso como rebelião. "Escolha sua família ou essa." "Vida", disse o pai antes de saírem. Ana desabou nos braços de Maria, sentindo o peso da rejeição familiar. Era o preço da autenticidade? Internamente, questionava se valia a pena. Maria aconselhou: "Eles vão entender um dia." "Ou não. Mas você é você." No trabalho, a retaliação veio sutil.
Ana foi excluída de projetos novos, relegada a tarefas administrativas. Miguel a chamou para uma conversa amigável. Talvez você precise de férias. Parece estressada. Ela viu nisso uma ameaça velada. Sofia, a colega, evitou seus olhares, traindo a amizade por medo. Ana sentiu a solidão crescer, um conflito interno entre persistir ou desistir. Porque eu, pensou ela, caminhando pelas calçadas de azulejos em Lisboa, onde turistas sorriam alheios aos dramas locais. Maria, vendo Ana afundar, decidiu agir. Pesquisou associações LGBT em Portugal, como a ILGA, e marcou uma reunião. Vamos buscar apoio legal, disse. Ana hesitou, e se isso me rotular ainda mais? Maria respondeu, ser rotulada é melhor que ser invisível. Elas foram juntas à sede em Lisboa, onde ativistas compartilharam histórias semelhantes. Uma mulher, engenheira como Ana, contou como processou sua empresa por discriminação. Ganhar não é só dinheiro, é justiça. Aquilo acendeu uma faísca em Ana. Mas o dilema moral surgia. Processar significaria expor Maria também, pois depoimentos poderiam envolver sua vida pessoal. Você está disposta a isso? Perguntou Ana. Maria assentiu. Por nós, sim. O amor delas era testado, uma dança de apoio e sacrifício. Em uma noite chuvosa, enquanto o Tejo rugia ao fundo, elas discutiram o futuro. Se eu perdesse tudo, você ficaria? Perguntou Ana. Maria sorriu. Perder tudo? Você é meu tudo. A pressão social se intensificava. Amigos comuns começaram a se distanciar e quando preconceitos. Uma prima de Ana ligou, ouvi sobre seus pais. Pense no que está fazendo à família. Ana rebateu, e o que a família faz comigo? Era um ciclo de dor onde lealdade familiar colidia com autoaceitação. Internamente, Ana debatia, trair a si mesma para agradar os outros? Finalmente, Ana decidiu, enviaria as evidências para o conselho da empresa. Mas antes, confrontou Miguel em particular. Eu sei o que você fez, disse ela. Ele empalideceu, prove. Ela mostrou os arquivos. Ou você corrige, ou eu exponho. Miguel riu nervoso. Você acha que vão acreditar em você? Uma minoria. A homofobia explícita a atingiu como um soco. Ana saiu dali determinada, mas ferida. O preço da coragem era alto. A denúncia interna foi feita. Ana enviou um relatório detalhado ao RH e ao Conselho, anexando provas irrefutáveis. A resposta veio rápida, uma investigação seria aberta. Mas o backlash foi imediato. Colegas sussurravam nos corredores, ela está causando problemas por atenção. Sofia, outrora amiga, virou as costas completamente, espalhando boatos sobre a instabilidade de Ana. João, o colega gay, mandou uma mensagem anônima. Você é corajosa, mas cuidado. Ana sentia o isolamento como uma jaula invisível. Em casa, Maria era seu refúgio, mas até ali o estresse infiltrava. Discussões surgiam. Você está obcecada com isso, dizia Maria quando Ana passava noites revisando documentos. A minha vida, retrucava Ana. O relacionamento, antes harmonioso, agora testava limites. Maria questionava internamente, valia sacrificar a paz pelo orgulho? Mas via em Ana uma transformação de vítima a lutadora. A família de Ana piorou as coisas. O pai ligou furioso. Ouvi que você está processando a empresa? Isso é loucura. Pense na nossa reputação. A mãe chorava ao fundo. Ana rebateu. E a minha reputação? Roubaram meu trabalho. Mas eles torciam, talvez seja por causa da sua orientação. As pessoas discriminam. Era o golpe baixo, culpando a vítima. Ana desligou, tremendo. O conflito familiar a dilacerava, amor incondicional ou aceitação condicional? Na investigação, Ana depôs. Descreveu o roubo, mas Miguel contra-argumentou. Ela contribuiu, mas exagera por motivos pessoais.
O pessoal era código para sua sexualidade. O investigador, um homem mais velho, assentiu compreensivamente para Miguel. Ana viu viés. Em Portugal, onde o progresso LGBT era recente, velhos preconceitos persistiam no judiciário e corporativo. Ela saiu dali exausta, questionando se a verdade bastava. Maria apoiou ainda uma manifestação LGBT no Rossio. Lá, com bandeiras arco-íris, elas se sentiram parte de algo maior. Uma palestrante falou sobre discriminação no trabalho. Não é só roubo de ideias, é roubo de identidade. Ana se identificou, mas uma dúvida surgiu. E se perdesse, seria rotulada como problemática? Maria incentivou. Perder a batalha não significa perder a guerra. O ápice veio quando o conselho decidiu. Miguel seria advertido, mas o crédito permaneceria coletivo. Ana receberia uma compensação mínima, mas sem promoção. Era uma vitória pírrica. Furiosa, ela considerou processar judicialmente. Isso é injustiça, exclamou para Maria. Esta concordou, mas advertiu, pense no custo emocional. Ana debatia internamente, aceitar o pouco ou arriscar tudo? A escolha era moral, conformismo versus integridade. Amigos traíram, um grupo de ex-colegas a excluiu de eventos sociais, temendo associação. Sofia ligou uma vez, desculpe, mas preciso proteger minha carreira. Ana sentiu a dor da traição, um eco da sociedade portuguesa, onde solidariedade feminina nem sempre prevalecia sobre autointeresse. Em uma viagem rápida a Porto para confrontar os pais, Ana os encontrou na casa antiga. Por que não podem me apoiar? Perguntou. O pai respondeu, porque isso vai contra nossos valores. A mãe implorou, volta ao normal. Ana saiu dali com o coração partido, mas resolvida. O dano familiar era irreversível? De volta a Lisboa, Ana e Maria enfrentaram uma crise. Estou cansada de ser o apoio secundário, desabafou Maria. Sua luta é nossa, mas e nós? Ana percebeu o egoísmo, priorizar a carreira sobre o amor. Elas conversaram longamente, chorando e rindo. Vamos reconstruir, prometeu Ana. Era um momento de despertar, o preço não era só profissional, mas relacional. A decisão final, Ana renunciaria ao emprego, buscando oportunidades em empresas mais inclusivas. Mas antes, publicaria sua história anonimamente em um blog LGBT. Para que outras não sofram, explicou a Maria. Esta aprovou, é sua voz. O ato era libertador, mas arriscado. A renúncia de Ana foi entregue. No último dia, ela empacotou suas coisas sob olhares curiosos. Miguel a evitou, mas João se aproximou. Você me inspirou. Talvez eu saia do armário um dia. Ana sorriu, tocada. Saiu do prédio sentindo um misto de perda e liberdade. Lisboa, com seu sol de outono, parecia mais acolhedora. Mas o desemprego batia à porta, contas a pagar, futuro incerto. Maria a recebeu com um abraço, orgulhosa de você. Mas internamente, Maria preocupava-se com finanças. Como professora, seu salário era modesto, agora sustentariam duas? Vamos dar um jeito, disse Ana, mas a tensão crescia. O relacionamento, testado, revelava rachaduras. Maria sentia o peso de ser estável. A publicação no blog viralizou na comunidade LGBT portuguesa. Comentários de apoio chegavam, isso acontece demais. Mas também críticas, exagero, as leis protegem. Ana debatia responder, mas optou pelo silêncio. O impacto social era claro, despertava discussões sobre discriminação no trabalho. Uma jornalista contatou-a para uma entrevista anônima. Aceite, incentivou Maria. Sua história pode mudar vidas. Mas o backlash familiar intensificou. A prima espalhou o blog na família, vejam o que Ana fez. Os pais ligaram irados, você nos expôs. Ana rebateu, expus a injustiça, não vocês. Mas o pai cortou, não nos procure mais. O corte familiar era o preço máximo, isolamento de raízes.
Ana chorou noites, questionando: era certo priorizar a si sobre a família? O conflito moral a consumia. Buscando emprego, Ana enfrentou entrevistas onde sua orientação vazava sutilmente. Um recrutador perguntou: vida pessoal afeta o trabalho? Ela viu o preconceito. Em Portugal, apesar de leis antidiscriminação, a prática variava. Maria consolava: encontra um lugar que te valorize. Elas pesquisaram juntas empresas com políticas inclusivas, como startups em Coimbra. Uma traição inesperada veio de Sofia. Ela testemunhou contra Ana em um fórum interno, alegando exagero. Ana descobriu por um e-mail vazado. A dor foi aguda, amizade sacrificada por ambição. Por quê? Pensou Ana. Representava o dilema societal, mulheres contra mulheres em um sistema patriarcal. Maria, vendo Ana afundar, sugeriu terapia. Elas foram a uma psicóloga especializada em questões LGBT em Lisboa. Seus conflitos são comuns, disse a terapeuta. Família, sociedade, é uma batalha interna. Ana explorou suas inseguranças, medo de rejeição enraizado na infância. Maria participou de sessões, fortalecendo o laço. Era um despertar mútuo, o amor exigia trabalho. O clímax veio quando Ana recebeu uma oferta de emprego em uma firma ecológica em Faro, no Algarve. Mas é longe, disse ela a Maria. E nós? Maria hesitou: eu ensino aqui. Mudar tudo? O dilema, carreira versus relacionamento. Ana debateu: sacrificar o novo começo pelo amor? Vamos juntas, decidiu Maria, renunciando ao emprego. O sacrifício era recíproco. Antes da mudança, uma reconciliação parcial com os pais. Ana escreveu uma carta: amo vocês, mas preciso ser eu. A mãe respondeu: rezamos por você. Não era aceitação plena, mas um passo. O dano persistia, mas a esperança brotava. Na nova vida, Ana floresceu. O projeto Roubado inspirou novos, e ela se tornou mentora para jovens engenheiras LGBT. Mas o preço pago, amizades perdidas, família distante, a marcava. Em Faro, o sol do Algarve banhava sua nova rotina. Ana trabalhava em projetos sustentáveis, cercada por colegas inclusivos. Seu chefe, uma mulher heterossexual aliada, elogiava sua inovação. Você trouxe frescor, dizia. Ana sentia validação, mas as cicatrizes permaneciam. Noites de insônia reviviam o roubo, a traição. Valeu? Perguntava-se. Maria adaptou-se, lecionando em uma escola local. O relacionamento fortalecera, passamos pelo fogo, dizia ela. Mas discussões surgiam sobre o passado. Você se arrepende de não ter lutado mais? Perguntava Maria. Ana ponderava: lutei o suficiente para sobreviver. Era um equilíbrio delicado, vitória pessoal versus justiça absoluta. Contato com a família era esporádico. Uma visita à mãe em Porto trouxe lágrimas. Sinto sua falta, disse a mãe. O pai evitava, mas enviava mensagens neutras. Ana via progresso lento, e quando a sociedade portuguesa, mudança gradual contra tradições arraigadas. O conflito interno amainava, mas persistia, lealdade dividida. Socialmente, Ana engajou-se em grupos LGBT no Sul. Palestras sobre discriminação no trabalho atraíam ouvintes. Uma jovem engenheira confidenciou: sua história me deu coragem. Ana sentiu o impacto, sua dor transformada em inspiração. Mas questionava: era egoísmo expor-se, ou altruísmo? Uma reviravolta: Miguel foi demitido da antiga empresa por outro escândalo. Ana soube por João, agora abertamente gay. Você abriu caminho, disse ele. Ana sorriu, mas não celebrou. Vingança não era seu objetivo, justiça sim. O ciclo de retaliação terminava. Em uma praia de Faro, Ana e Maria caminharam de mãos dadas. Olha o que conquistamos, disse Maria. Ana assentiu, mas refletia sobre os custos: amizades perdidas, família fraturada, carreira reiniciada.
O preço da autenticidade é alto, murmurou. Maria rebateu, mas a liberdade vale. Anos depois, Ana publicou um livro sobre sua jornada, misturando engenharia e direitos LGBT. Tornou-se referência em Portugal, palestrando em universidades. Mas internamente, debatia escolhas. E se tivesse silenciado? Teria paz familiar, mas alma vazia? O despertar final veio em uma manifestação em Lisboa, anos após. Vendo os jovens livres, Ana percebeu sua luta pavimentara caminhos. Mas o dano pessoal era irreversível? E você, leitor, acha que trair a si mesmo por aceitação social é uma escolha defensável ou a autenticidade sempre deve prevalecer, custe o que custar?